Caros espíritas presentes, caros espíritas internautas, é uma grande alegria estarmos de volta a esta casa para conversarmos sobre um tema tão importante dentro da filosofia espírita. Aqui intitulamos A Felicidade na Visão Espírita. Aqueles que quiserem aprofundar essa temática poderão examinar o que Allan Kardec aborda, em especial em O Livro dos Espíritos, na sua última ou quarta parte, na parte intitulada Das Esperanças e Consolações, onde Allan Kardec aborda o tema da felicidade. Nós podemos começar refletindo acerca disso que a gente chama de felicidade. Os filósofos, desde Aristóteles, costumam dizer que a felicidade é o bem supremo, ou o fim último, a que todos almejamos. Se a gente refletir um pouco e começarmos a perguntar o que nós queremos, vocês vão descobrir, com poucas reflexões, que no último de tudo, a gente quer é ser feliz. Então, se você perguntasse para alguém, você gostaria de ganhar dinheiro? Ele fala, claro, eu gostaria de ter dinheiro. Se você perguntasse, para que você quer ter dinheiro? Ele poderá dizer, eu quero ter dinheiro para comprar tais coisas, para ter uma tranquilidade. E se você continuar com a pergunta, mas para que você quer comprar tais coisas? Para que você quer ter essa tranquilidade? Ele vai acabar chegando na felicidade. Então a felicidade era o que os filósofos chamavam do bem supremo. Se você perguntar para ele, mas para que você quer ser feliz? Qual a resposta que ele vai dar? Ora, eu quero ser feliz para ser feliz. Não tem uma outra coisa que viria depois da felicidade. Então a felicidade é, na concepção que vem desde a Grécia Antiga, o bem supremo, o fim último que todos almejamos. Nós poderíamos começar então a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a felicidade, refletindo um pouco sobre aquilo que Allan Kardec coloca nesse capítulo que eu citei, ou nessa parte que eu citei, nessa quarta parte, no seu primeiro capítulo, quando Allan Kardec já começa lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos, perguntando sobre a felicidade completa ou a felicidade plena. Será que é possível a felicidade completa, a felicidade plena? Claro que essa pergunta poderia inicialmente dizer respeito à Terra. Se nós perguntarmos, será que é possível a felicidade plena na Terra? Nós vamos responder rapidamente com Kardec que na Terra a felicidade plena, a felicidade completa não é possível. Nós vamos ver ao longo desta nossa palestra que a felicidade relativa é possível e vamos discutir que felicidade relativa é esta. Mas poderíamos começar com esta reflexão. Felicidade plena. Felicidade plena na visão espírita, ou a felicidade completa, seria igual a atingirmos a perfeição moral. Então o indivíduo poderá alcançar a felicidade plena ou completa se ele atingir o estado de perfeição. O espírito perfeito ou puro é um exemplo de um espírito que tem a felicidade plena, a felicidade completa. Para a gente entender um pouquinho o que seria isso, é muito importante a gente refletir sobre a classificação dos espíritos que faz Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos, para quem quer estudar em casa, lá no item 100, quando Allan Kardec aborda a chamada escala espírita, como ele classifica os espíritos de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com a sua evolução. Kardec classifica os espíritos em 3 grandes ordens: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros ou perfeitos. Quando nós identificamos aqui a perfeição moral ou a felicidade plena, nós estaríamos identificando com os espíritos puros ou perfeitos. Mas para entender porque somente eles têm essa felicidade plena ou completa, precisamos entender as características desses 3 grupos de espíritos.
Estamos falando em espíritos, nós somos espíritos, estamos no corpo. A classificação também se aplica a cada um de nós, não é apenas para os espíritos desencarnados, a classificação se aplica a todos os espíritos, inclusive a nós. Kardec então criou essas 3 ordens. Na primeira ordem estão os espíritos imperfeitos, que têm as seguintes características, que é muito importante a gente fixar para entender como a felicidade vai aparecer aí. Os espíritos imperfeitos têm a predominância da matéria sobre o espírito. Isso significa que todas as paixões que são um reflexo dessa predominância estão presentes nos espíritos imperfeitos. A inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, a mágoa, tudo isso são paixões, e estas paixões estão presentes no espírito imperfeito, porque ele tem uma predominância da matéria sobre o espírito, ele valoriza excessivamente a vida material. A vida material é o seu principal objetivo, daí ele sente ciúme, daí ele sente inveja, daí ele fica com raiva, com ódio, quando algum interesse material é contrariado, quando ele perde alguma coisa, quando surge uma dificuldade qualquer, essas paixões tomam conta do seu mundo íntimo. Então eles têm, do ponto de vista da sua constituição, uma predominância da matéria sobre o espírito. Do ponto de vista moral, eles têm um descontrole das paixões. Eles cultivam as nossas emoções ruins, eles cultivam as nossas paixões. Claro, quando a gente examina a escala espírita, nós vamos descobrindo que muitos de nós, somos espíritos imperfeitos da escala espírita, porque temos a predominância da matéria sobre nós e temos também esse domínio das paixões, em que a gente tem muita dificuldade para controlá-las. Allan Kardec então cria a segunda ordem, os espíritos bons. Ali há uma diferença fundamental. Os espíritos bons são aqueles em quem o espírito predomina sobre a matéria. Como o espírito predomina sobre a matéria, eles não cultivam essas nossas paixões ou sentimentos ruins. Eles não têm inveja, eles não têm ciúme, eles não têm raiva, eles não têm ódio, eles não se irritam, eles não se aborrecem, eles não têm tristeza, são sempre alegres, estão sempre em paz. Esses são os espíritos bons. Se a gente usa esses elementos, será que continuamos? Será que somos espíritos bons da escala espírita? Bom, aí a gente já começa a ficar chateado com a gente mesmo. Eu, pelo menos, tenho certeza, espírito bom da escala espírita não sou. Veja, espírito bom não significa que você não é uma pessoa boa. Esse bom aqui não é um adjetivo. Esse espírito bom é um substantivo que designa o nome de uma classe. Dentro dessa classe eu tenho certeza que eu não sou, que eu não estou presente. Então, espíritos bons, vai dizer Kardec, quando encarnam na Terra, encarnam em missões muito especiais. São poucos os que encarnam na Terra. Como eles não cultivam esses sentimentos ruins e como eles têm a predominância da matéria sobre o espírito, eles não estão em expiação. A expiação é aquela existência em que o espírito recebe as consequências do mal praticado. Como eles não praticam mais o mal, porque não tem nenhum sentimento ruim e realizam o bem, eles não sofrem mais expiações. Os espíritos imperfeitos sofremos as provas e as expiações. Expiamos o mal que praticamos ontem e somos testados constantemente na vida em que nos encontramos. Os espíritos bons, por não terem mais o desejo do mal, desejam apenas o bem, cultivam apenas os bons sentimentos e realizam o bem, não sofrem mais expiações, sofrem apenas provas, são testados, encarnam em planetas como este, planeta Terra, que é um mundo de provas e de expiações,
apenas como missão. Eles não encarnam aqui para sofrer expiação, eles encarnam como missão, e como a gente sabe, toda missão é uma prova, é colocado em prova para o seu conhecimento, para o seu progresso. Então, os espíritos bons ainda não são perfeitos ou puros. Aí caminhamos para o terceiro, ou primeiro e último nível da escala, os espíritos puros ou perfeitos. Os espíritos puros ou perfeitos, Kardec vai dizer, neles não há nenhuma influência da matéria, nenhuma. Bom, não dá nem para imaginar o que é isso, nenhuma influência da matéria. Então eles não podem sequer, a gente não pode sequer imaginar como é o seu mundo interior, fazer, por exemplo, uma análise psicológica de um espírito dessa envergadura, que, segundo os espíritos, o único que encarnou em missão na Terra teria sido Jesus. A Terra só teve um, como missão. Não dá para analisar, inclusive, o estado psicológico de Jesus, porque escapa a qualquer termo de comparação. Eles têm só sentimentos bons, porque são mais evoluídos que os espíritos bons que já tinham apenas o sentimento de bem. Então, o sentimento do bem, os sentimentos bons, as paixões boas já eram cultivadas pelos espíritos bons. Os espíritos perfeitos estão mais na frente ainda. Além de terem todo esse sentimento no bem, tem o conhecimento completo daquilo que é possível avançar. Eles conhecem a verdade, eles vivem a verdade, eles têm um grau evolutivo muito além daquilo que a gente consegue conceber. Mas como eles não sofrem nenhuma influência da matéria, eles não encarnam em planetas a não ser em missões, e muito raras. Eles não estão presos a um mundo corporal, qualquer que ele seja. Um espírito bom vive em algum planeta, ainda encarna em corpos materiais, claro que não com uma matéria como a nossa, é uma matéria mais sutil, que não sofre os desgastes e as doenças como nós sentimos na Terra. Então, o mundo de provas e expiações, que é o mundo próprio de espíritos imperfeitos, a gente não pode ter uma felicidade plena. Por quê? Porque nós adoecemos, nós envelhecemos, nós convivemos com almas, com espíritos que vão criar problemas, dificuldades para a gente, nós criamos as próprias dificuldades com as nossas paixões ruins, com o nosso ciúme, com a nossa raiva, com o nosso ódio, com a nossa inveja. Então nós somos incapazes de ter uma felicidade plena nos dois sentidos, tanto no que diz respeito ao estado interior dos nossos sentimentos como espíritos imperfeitos, que ainda cultivamos as emoções ruins, quanto no que diz respeito ao corpo físico. O nosso corpo físico ainda é um corpo muito limitado, que causa as doenças, que causa os desgastes. Então, a encarnação no mundo de provas e expiações não pode ser uma encarnação de felicidade plena. Os espíritos bons encarnam em planetas, em que eles têm uma felicidade muito maior do que a gente imagina, porque os corpos desses planetas não têm essa estrutura material grosseira e eles não cultivam nenhuma emoção ruim, não sentem raiva, ódio, tristeza, inveja, ciúme, portanto eles estão num nível de felicidade muito além daquela que a gente se encontra como espírito imperfeito. Mas ainda esses espíritos bons não têm a felicidade plena, porque ainda tem que passar por provas, ainda precisam ser testados, ainda encarnam em mundos corporais. Só os espíritos puros não passam mais por provas, obviamente nem por expiações. Já o espírito bom não passava por expiações, então o espírito puro não sofre nem provas, nem expiações. Quando encarnam em algum mundo material, encarnam em missão, em geral tem vida curta, como teve Jesus, apenas 33 anos nesta encarnação. E a gente nem consegue avaliar como foi o seu estado psicológico quando viveu na Terra. Não dá para ficar discutindo se Jesus sentiu dor ou não sentiu dor, toda essa discussão que às vezes algumas pessoas fazem, mas que é pura perda de tempo, porque a gente não consegue avaliar o estado psicológico de um espírito com esse grau de evolução, porque toda avaliação que a gente faz é apoiado naquilo que a gente sente, naquilo que a gente entende, e a gente não é capaz de saber como sente,
como é a percepção, como são as emoções de um espírito puro. Então nem dá para ficar discutindo como é que Jesus sentia, se Jesus sentiu dor ou não sentiu dor. Toda essa discussão é vazia, porque nós não temos elementos para entender o estado psicológico de um espírito puro. Então eles estão muito além da gente no que diz respeito ao seu processo evolutivo. Mas eles gozam isso aqui que nós chamamos como sendo a felicidade plena ou completa, porque atingiram o estado de perfeição moral. Mas é claro que não vamos ficar falando dessa felicidade plena, já que nós não a alcançamos agora, e vai demorar muito tempo ainda para que a gente alcance. Então vamos tratar agora da felicidade relativa, dessa felicidade possível na Terra, esta felicidade que está ao nosso alcance, para a gente não ficar falando aqui de alguma coisa tão distante de nós ainda. Então vamos mergulhar com Kardec na felicidade relativa possível de ser alcançada aqui na Terra por espíritos imperfeitos como nós. De que maneiras podemos ir conquistando essa felicidade ao mesmo tempo que caminhamos para sermos um dia espíritos bons e para sermos um dia, muito depois ainda, espíritos puros ou perfeitos. Então vamos falar de alguma coisa que está próximo da gente e que possa ser mais útil para o nosso dia a dia. Kardec vai fazer isso nessa pergunta 922. Veja a beleza da pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Veja, relativa, não é mais uma felicidade absoluta ou plena. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum padrão de felicidade comum a todos os homens? Veja que a pergunta é muito inteligente. Se você conversa com uma pessoa que tem muito dinheiro, que está bem de saúde, você pergunta para ela se ela é plenamente feliz, ela diz não. Por outro lado, se você conversasse com uma outra que está doente ou com muitas dificuldades financeiras, ela diria, bom, um pouquinho daquilo lá eu já ficaria feliz. Então, o que basta para a felicidade de um, não basta para a felicidade do outro. Cada um tem suas exigências, cada um deseja coisa diferente, cada um quer alguns elementos que ele acha importante para a sua felicidade, enquanto o outro quer outra coisa. O doente quer a saúde, o solteiro quer casar, etc. Cada um busca coisas diferentes que ele acha que seria a sua felicidade. Então, a pergunta faz muito sentido e veja a resposta que Kardec coloca a partir dos espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ele quer então um padrão de felicidade que todo mundo concordaria. Se você perguntar para uma pessoa, se você tem a posse do necessário, já seria ótimo. Imagina, quantas pessoas não têm o necessário à saúde, quantas pessoas não têm o necessário a ter uma vida digna. Então a posse do necessário é um critério padrão. Se todo mundo tiver o necessário, puxa vida, a vida material fica mais leve. Todo mundo tem o necessário para viver com saúde, com segurança, com tranquilidade. Então nós teríamos um padrão mínimo comum a todo mundo, com respeito à vida material, que seria o quê? A posse do necessário. O necessário seria o ponto de partida para uma felicidade comum. Mas e com respeito à vida moral, já que nós não somos apenas um animal, como um cachorro ou um cavalo, que as necessidades físicas bastariam. Nós precisamos de algo moral, de algo da alma. Então, os espíritos colocam duas coisas importantes: a consciência tranquila. Alguns tradutores chegaram a colocar consciência pura, o que é um erro, um equívoco de tradução. Consciência pura só teria o espírito puro. É consciência tranquila. Essa consciência tranquila significa que, como é na minha consciência que se encontra o juiz da minha conduta moral, se a minha consciência está tranquila, esse juiz não está me cobrando. Você foi desonesto, você agrediu o que não devia, você foi ingrato, você foi egoísta, você foi injusto. Uma consciência tranquila significa, a partir daquilo que você aprendeu,
que você conquistou, a sua consciência não lhe reprova, não diz que você errou, ou seja, você está buscando fazer o certo, o correto, a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você aprendeu. Então essa consciência tranquila propicia para você a ausência de remorso, de arrependimento, que causam tantos problemas emocionais, o vazio da alma, a depressão, a tristeza, frutos desta consciência intranquila, da consciência de culpa, da consciência pesada de alguém que nunca consegue enganar a própria consciência, porque a consciência sua você não engana, que te cobra, que aponta seus defeitos, que fica apontando para você os seus erros. Então a consciência tranquila é um passo importante. A serenidade interior de que você está fazendo o melhor do que é possível fazer, de acordo com os seus recursos, com as suas possibilidades, com o conhecimento que você tem. Então esse é um estado importante, mas não basta, porque se você tem a consciência tranquila, mas vai pegar uma doença, por exemplo, está doente, ou uma pessoa querida sua está com uma doença grave, ou passando por alguma dificuldade, você tendo a consciência tranquila, significa que as suas ações estão razoáveis, estão boas, dentro do que você é capaz de fazer, mas, se você não acreditar que no futuro tudo poderá ser melhor, se você não tiver uma fé que o futuro apresentará para você uma situação melhor, porque a vida continua, esta fé no futuro, garantida por uma certeza de que você é um espírito imortal, que a vida não acaba com a morte, então diante de uma doença incurável sua ou de uma pessoa querida, esta fé no futuro te tranquiliza. Bom, hoje está muito difícil, mas numa outra vida, ou após a morte do corpo, a situação ficará bem melhor. Então essa fé no futuro te tranquiliza quanto àquilo que não depende de você. Quanto àquilo que depende de você é a consciência tranquila. Essa conduta depende de você. Aquela doença que surgiu sem que você fizesse nada para que ela acontecesse, ela surgiu, você se tranquiliza, porque naquilo que não dependeu de você, naquilo que surge da vida, uma crise econômica que gera um problema gravíssimo na sua vida social, uma doença que surge de repente, vinda de uma infecção contraída por acaso ou em algumas circunstâncias de que você não teve culpa, ou a doença grave que surge num parente, numa pessoa querida, você se tranquiliza com a fé no futuro. Você faz aquilo que Descartes chamava de virtude. Age o melhor, da melhor forma possível, naquilo que depende de você. Naquilo que não depende de você, confia. Deus está no comando. Tenha a serenidade da confiança de que aquilo que não depende de você, um dia você terá a explicação e a compreensão para entender que aquilo era o estado necessário do mundo naquele momento e que você vai viver numa nova existência em condições muito melhores. Então esta fé no futuro te tranquiliza quanto ao que não depende de você, o que é muito importante, e quanto ao que depende de você, a consciência tranquila de que você está fazendo o melhor possível. Então esse é o mínimo de felicidade que seria comum para todo mundo. Se todo mundo tivesse o necessário, consciência tranquila e fé no futuro, você teria uma felicidade básica que todo mundo aceitaria como um padrão inicial para a felicidade. É claro que isso não basta, isso é apenas um ponto inicial da felicidade. Como avançar agora em termos de felicidade? Como é que a gente vai conseguir avançar? E além desta felicidade básica, que estaria comum a todo mundo. Esse é o nosso desafio. Procurar avançar mais, caminhando em direção aos espíritos bons, quando a felicidade é muito maior do que esta felicidade básica, comum a todo mundo, que daria um padrão de vida considerável para todos. Então você agora caminha em direção a uma felicidade maior, é o que a gente quer fazer. Apenas uma lembrança, quando a gente fala em felicidade, a partir desse conceito, é muito importante não imaginar a felicidade como alguma coisa que você conquista ao final. A felicidade não é como você subir uma montanha, para lá em cima da montanha, você ter a recompensa da paisagem. A felicidade não é alguma coisa que vem ao fim da jornada,
é uma coisa que ocorre durante a própria jornada, é algo diferente. Se você quiser, pode usar a seguinte metáfora de alguém que carrega uma mochila e que vai ao longo da caminhada encontrando pepitas de ouro. Cada pepita de ouro que ele encontra é como se fosse uma porção de felicidade, em que ele vai colocando no seu alforje, na sua mochila. Então ele achou uma pepita, ele coloca. Ele continua a caminhada, tem outra pepita, ele coloca. Sua felicidade vai aumentando ao longo da caminhada. Quando você chegar ao fim da caminhada, sua felicidade era maior do que no começo, porque ela agora é representada por esse conjunto de pepitas de ouro que você foi acumulando ao longo da caminhada. Mas ao longo da caminhada, a felicidade já se fez, ela já foi acontecendo. Então a felicidade está no processo, não apenas no fim da caminhada, ela está ao longo da caminhada e ao fim da caminhada. Então o espírito imperfeito que segue o roteiro que nós vamos ver a seguir, ele vai conquistando a felicidade paulatinamente, cada vez mais. No estado de espírito bom, ele já tem muita felicidade, até chegar no estado de espírito puro ou perfeito com a felicidade plena. Mas a felicidade foi acontecendo ao longo da caminhada. Ainda bem, né? Porque a maioria de nós demora milhões de anos para chegar a ser espírito bom. Imagina que a gente tivesse que esperar milhões de anos para sermos felizes. Deus é muito sábio, a felicidade vai surgindo já ao longo da caminhada. E é claro, quando você chegar ao final dessa caminhada, no estado de espírito puro, você vai ver que a sua mochila ficou repleta de ouro e você nem se deu conta do quanto de felicidade você já conquistou ao longo do processo de caminhar. Então a felicidade não é apenas um fim, ela ocorre no processo, no caminhar. É por isso que a gente se esforça por caminhar. Todo indivíduo que vai se esforçando por fazer uma caminhada pelo caminho da virtude, ele vai descobrindo que a felicidade aumenta dia a dia, na medida em que ele se esforça por vencer os seus defeitos, por domar as suas paixões. Ainda bem que Deus foi muito sábio e fez uma felicidade como meio, como processo e como fim, não apenas como fim, como objetivo a ser alcançado. Há dois componentes, então, na felicidade que nós temos que refletir. A chamada felicidade espiritual ou moral, que vai crescer com o aperfeiçoamento moral ou com as virtudes. Se eu quero aumentar essa felicidade básica, eu tenho que crescer moralmente buscando a prática das virtudes. Este é o caminho. Mas a virtude é um processo de esforço permanente, em que você vai conquistando aquela virtude. Imagina que você quisesse conquistar a virtude da paciência. Você vai ter um longo processo de treino, de exercício para ser paciente. Não pensem a vocês que a paciência vai cair do céu. Ah, quem sabe daqui a 2 anos eu fico paciente, ou eu ganho a paciência. Não é assim, é um processo de conquista diária, você vai treinando esta paciência ao longo da existência, nesse esforço permanente de aceitar, de entender, de compreender, de ajudar, esse esforço de realização do domínio da emoção, da raiva, da agressividade, da violência, da reclamação, do queixume. Na medida em que você vai parando de reclamar, de queixar, vai olhando o lado bom das coisas, vai fazendo, vai trabalhando, sendo útil, ouvindo mais, prestando atenção, colaborando, reclamando menos, se queixando menos, enfrentando a dificuldade como oportunidade de aprendizado, você vai praticando isso dentro de casa com os filhos, com a esposa, com o marido, num ambiente de trabalho, com o empregado, com o patrão, com o vizinho, na fila do banco, em qualquer lugar, no trânsito, as pessoas perdem a paciência por 30 segundos. Se você descuida um pouco no trânsito e você se atrapalha um pouquinho, o sujeito que está atrás fica desesperado, mete a buzina, te xinga, você também às vezes faz isso. Alguém demora um pouco na sua frente, você já reclama, já fica nervoso. Então, é no exercício diário
de dominar as emoções ruins, de não ficar com raiva, de não ficar bravo, de compreender, de entender, de ajudar, de colaborar, de servir, é que você vai conquistando, por exemplo, a virtude da paciência. E você vai conquistando dia após dia. Mas se você se entrega às paixões, se você se entrega à raiva, à mágoa, à agressividade, à intolerância, ao queixume, você nunca vai conquistar a paciência. Não é botar para fora a paixão ruim que você a elimina, porque você não bota para fora. Há pessoas que acham, não, eu tenho que botar para fora mesmo essa minha raiva, eu tenho que gritar, eu tenho que brigar. Ninguém bota para fora uma raiva, simplesmente a raiva cresce mais ainda dentro dele. Não é botar para fora, é eliminar, é acabar com ela, é transformá-la. E isso é um esforço constante de manter-se calmo, sereno, tranquilo, compreendendo, trabalhando, fazendo, reclamando menos, agindo mais, fazendo mais, servindo mais. Então é diário, permanente, a cada instante, a cada hora. Quando você percebe que você ficou bravo ali, ficou nervoso, volta atrás, pede desculpa, corrige, volta, refaz o caminho, tenha coragem de refazer, de pedir desculpa e não de inventar desculpas. A gente ofende a esposa, o filho, a gente fica inventando desculpa. Também eu xinguei você porque eu estava cheio de coisa na cabeça. Desculpas. Devia simplesmente dizer, meu filho, me desculpe. Eu não devia ter brigado desse jeito com você e briguei. Me desculpe, isso está errado. Me desculpe, não vou fazer mais. E não ficar inventando, mas é porque eu estava bravo, mas é porque isso aconteceu, porque o salário atrasou, porque o governo... Inventar desculpas é um caminho para fugir da construção de um homem melhor dentro de você. Então o caminho é desculpe mesmo, errei, pronto, vou refazer o caminho, vou tentar não errar de novo, vou tentar não ficar nervoso de novo, vou tentar não ficar bravo. Não fique encontrando desculpas nos outros ou na vida para alimentar sua raiva, sua tristeza, sua angústia, seu sofrimento. Mude o seu mundo interior no esforço diário de buscar ser melhor. Esta é a trilha da virtude, este é o caminho do homem virtuoso, que exige esforço diário, permanente, constante, até que sem ele perceber, ele não está mais bravo, ele não está mais nervoso, diante dos dissabores da vida, diante de uma agressão, de uma pessoa violenta, ele permanece sereno. Mas por que ele permaneceu sereno? Porque ele foi conquistando a virtude da paciência passo a passo. Então, conquistar uma virtude é um esforço diário e não uma espera, fica sentado, cruza o braço e ficamos esperando. Quem sabe um dia eu seja paciente, quem sabe um dia eu vou para o mundo de regeneração, porque a Terra vai mudar. Vai coisíssima nenhuma, porque caso o planeta mude para a regeneração, o que vai depender de nós? Se nós mudarmos moralmente, nós podemos mudar o mundo, porque o mundo somos nós. Não há alguma coisa de fora que vem e mude o mundo. Essa é uma figura ilusória. Ninguém muda um planeta, a não ser nós mesmos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Então o mundo não mudou. Tem gente que fica preocupada, o mundo vai mudar para a regeneração. Se nós mudarmos. Senão ele continua como provas e expiações, enquanto nós não mudarmos. E suponhamos que todas as outras pessoas mudem o mundo, e a gente não se mudou, não se transformou. Bom, o mundo mudou, não tem lugar para quem não mudou. Tchau, volta para o mundo de provas e expiações. Então não há outro caminho de progresso do que a transformação de si mesmo nessa luta diária, constante para vencer os seus vícios, as suas paixões, dominar seu ciúme, sua raiva, seu ódio, sua tristeza, sua angústia, sua reclamação, seu queixume, construindo pela conduta, pelo esforço, pela vontade, para mudar esses sentimentos dentro de você. Enquanto esse sentimento não muda, você não terá a felicidade crescendo em sua vida. Você vai viver milhares de anos, mais milhares de anos, milhões de anos em mundos de provas e expiações, enquanto você não mudar a sua natureza moral. Então não é um processo de fora para dentro. O mundo vai mudar e eu vou para lá. Não, eu vou mudar e estarei no mundo que eu mudar. O mundo correspondente à minha mudança. Eu estarei habitando o planeta de acordo com a mudança que eu construí em mim. Pura e simplesmente assim. Isso chama-se livre-arbítrio, liberdade.
a cada um, disse o Cristo, segundo as suas obras. Não há privilégio, não há quem indica, não há alguém que possa dar para você aquilo que não lhe pertence. Você vai receber de acordo com o que você construiu, de acordo com o que você realizou. Não há um milagre de fora para dentro. Não adianta eu buscar uma felicidade do nada. A felicidade vai cair, vai acontecer. A felicidade é uma conquista, uma realização interna, que depende de cada um. É claro que talvez a gente não quisesse que fosse assim, né? Que a gente pudesse comprar a felicidade de alguma maneira, que a gente pudesse fazer com que ela aparecesse do nada, mas não é assim que Deus fez o universo. O Espírito conquista a felicidade na medida em que ele vive as virtudes, em que ele busca viver as virtudes. Se ele não faz isso, ele sempre vai ficar infeliz e sempre vai ter corpos materiais grosseiros para habitar. Ele vai para mundos e provas e expiações onde os corpos são parecidos com esse, caso a terra avance, ele não. Então, não adianta você ficar na ilusão de que a felicidade vai acontecer do nada. Ela é resultado do seu trabalho, do seu esforço diário. Então, não tem outra escapatória. É como você pensar na aprendizagem de uma ciência qualquer, ou de uma habilidade qualquer. Não estude física e vê se a física vai cair na sua cabeça do nada. Quer aprender física? Tem que estudar física. Quer aprender biologia? Tem que estudar biologia. Quer aprender música? Tem que estudar música. Se dedicar à tarefa de aprender. Não vai cair do céu. Não vai cair, de repente, você dominou uma ciência qualquer do nada. Vale o mesmo para as virtudes. Cada virtude é um esforço permanente de luta, de realização. Depende de cada um começar esse esforço. Quanto mais eu adio, eu estou adiando a minha felicidade. Se eu adio, o problema é meu. Deus tem muita paciência. Ele espera o Espírito por milhões, bilhões de anos se forem necessários, porque é o Espírito que muda o seu próprio estado de felicidade ou de infelicidade. Então, do ponto de vista espiritual, você deve buscar a conquista das virtudes permanentemente. Do ponto de vista material, é a ausência de sofrimentos ou necessidades materiais. Como é que eu vou não ter sofrimentos materiais? Eu posso reduzir os sofrimentos materiais ao mínimo, com o meu hábito. Os hábitos de saúde, os hábitos alimentares, o cuidado com o corpo, pode me garantir um mínimo de sofrimento, de evitar um sofrimento material. Mas até um certo ponto. Cedo ou tarde, essa matéria apodrece, estraga, envelhece, adoece e morre. Por quê? Porque nós estamos num mundo material, onde o processo de dor é inerente a essa estrutura material. Mas se eu conquistar, do ponto de vista moral, as virtudes, eu vou não mais vivendo este mundo material em que eu me encontro. É por isso que nós vamos encontrar na Revista Espírita, que os internautas que estão nos ouvindo, estudem a Revista Espírita, onde Allan Kardec e os Espíritos nos convidam a lutar para sermos espíritos bons e não mais voltarmos à Terra. E a gente vê tanta gente no movimento espírita preocupada em ficar para o planeta regeneração na Terra. Até para ter pretensão a gente pede pouco, né? Quer dizer, lutar para ficar na Terra, nesse corpo, é muito pouca pretensão. Vamos ser mais pretensiosos. Vamos pensar mais no futuro, de uma forma muito mais forte, como diz Kardec. Vamos lutar para vencer nossos vícios e nossas paixões, para virarmos espíritos bons, e não mais encarnarmos em mundos de corpos perecíveis como esse. Esse é o nosso ideal, e não ficar imaginando, não, eu vou ficar ali morninho, vou tentar ser um pouquinho bom, para que, quem sabe, a terra vira regeneração e eu fico aqui. Pelo amor de Deus, é não entender a escala espírita. Na escala espírita, o meu objetivo imediato é mudar de espírito imperfeito para espírito bom, e os espíritos bons só encarnam nesses mundos materiais por exceção e emissão. Então os nossos anjos guardiães, espíritos protetores, são todos espíritos bons, no mínimo da escala espírita, e não habitam o planeta Terra corporalmente.
Quando habita é uma exceção, numa missão especial, como diz os Espíritos Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo dos Anjos Guardiães, ou na Revista Espírita, em várias passagens da revista. Eles habitam outros planetas, porque ainda são espíritos bons, e nos atendem estando lá, porque nesses planetas não tem corpos como o nosso. O fenômeno de emancipação da alma, de deixar o corpo físico e percorrer o espaço, de ouvir os nossos pensamentos à distância, é permanente neles, mesmo estando encarnado no mundo material, porque o corpo desse mundo não é igual ao nosso, que bloqueia, que nos impede ter a interação livre como espírito. Nós estamos vendo o espírito aqui, quem é que está vendo? Nós estamos vendo seres desencarnados? Se não formos médios videntes, a maioria de nós não estamos vendo isso. Nesses mundos, esses espíritos enxergam o mundo espiritual, interagem com outros planetas, porque eles não estão em corpos perecíveis como o nosso, nesses corpos que adoecem como o nosso. Os corpos têm uma durabilidade lá também, mas a morte não é como a nossa, não há doenças como ocorrem no nosso mundo. A encarnação e a desencarnação desses mundos, descrevem os Espíritos naquele capítulo admirável, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, quando o Santo Agostinho vai descrever um mundo feliz, onde não há essas dores, essas necessidades materiais que nós vivemos. Então eles alcançaram um estado de felicidade possível para cada um de nós, se trabalharmos para sermos espíritos bons. Para isso, nós temos que fazer algo pequeno, eliminar o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, a preguiça, a maledicência, o queixume, conquistando as virtudes, a paciência, a resignação, a abnegação, a caridade, o esforço de domar as suas paixões para conquistar as virtudes, é a meta, ou deveria ser a meta do verdadeiro espírito. E não ficar simplesmente preocupado, quem sabe a gente fica para amanhã no planeta de regeneração, caso ele mude, porque nem isso sabemos, depende do trabalho de cada um de nós, do esforço de mudança, porque o mundo muda para melhor, se as almas que os habitam são melhores, se as almas que os habitam mudarem seus sentimentos, mudarem o seu mundo melhor, moral, este mundo em que elas vão habitar será um mundo diferente. Mas é muito pouco sonho, é um sonho muito pequeno, ficar imaginando apenas este pequeno passo, de sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vamos dar um passo maior, vamos ser mais otimistas, vamos trabalhar com um objetivo muito maior, que é vencermos todas as nossas paixões, caminharmos muito mais rápido para a felicidade que espera e que já acontece com os espíritos bons. Esta felicidade de não viver em corpos perecíveis como o nosso, de não sentir nenhuma emoção ruim, de não ter inveja, ciúme, raiva, tristeza e todas essas emoções que são a maior fonte de infelicidade para o indivíduo. Se ele olhar a vida dele, ele vai descobrir que a maior parte da sua infelicidade decorre do cultivo desses sentimentos e não das doenças e das dores. Claro que as doenças, as dores, as dificuldades constituem um elemento de infelicidade, mas não é o predominante. A nossa maior infelicidade está quando a gente está com raiva, quando a gente está com ciúme, quando a gente está com inveja, quando a gente está magoado, quando a gente está com ódio. Aí é que está a maior fonte de infelicidade, os nossos sentimentos ruins. Se nós eliminarmos isso, nós já damos o grande passo para a conquista da felicidade maior e chegaremos então a ter uma estrutura material que não mais tem as necessidades da nossa estrutura. Isso é possível, é. Allan Kardec vai colocar isso lá na escada espírita. Espíritos bons existem e todos chegaremos lá, cada um no seu tempo. Claro que quanto mais rápido você chegar, mais rápido feliz você vai ser. Se você quiser adiar a felicidade, decisão sua, livre-arbítrio seu e que Deus respeita. Então você vai voltar e voltar e voltar de novo em mundos, em planetas e provas e expiações, até que as suas emoções, seus sentimentos sejam renovados, sejam transformados. A escolha é do indivíduo, cada um escolhe o caminho que quer viver. Bom, aí os espíritos então vão colocar isso que eu já falei tudo aqui, nessa pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Vamos ter que ler, né?
para a gente ficar assim, meu Deus, quero chegar lá. Olha em que consiste a felicidade dos espíritos bons, em conhecerem todas as coisas. Claro, quem não gosta de conhecer nada, talvez não gostasse de ser espírito bom. Conhecer todas as coisas, aprender como é tudo, adquirir conhecimento, ciência, em não sentirem, olha como é fácil, né? E olha como é gostoso, em não sentirem ódio, nem ciúme. Alguém aqui sente ciúme? Sente? Quem já sentiu ou sente ciúme na vida? Levante o dedo. Então já provaram que são espíritos imperfeitos. Como eu também sou espírito imperfeito. Estamos juntos. Mas cada um vai traçar o seu ritmo para chegar a ser espírito bom. Aí nós somos diferentes uns dos outros. Tem gente aqui andando muito mais rápido que o outro nesse percurso para chegar a espírito bom. Nem ciúme, nem inveja. Vocês sabem o que é isso? Inveja? Nunca viram, né? Nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. São as paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Quantos males o ciúme, a inveja, o ódio provoca na terra? Quantos males? Então veja, eles não têm nenhuma das paixões ruins que nós cultivamos. O amor que os une lhes é a fonte suprema de felicidade. Imagina, todo mundo se amando mesmo. Não essa polidez que a gente tenta disfarçar como se amasse. Amor mesmo. Todas as pessoas se amando profundamente. A gente às vezes tem até dificuldade de imaginar o que é isso. Porque a gente às vezes confunde amor com polidez, com boa educação. Eu trato bem todo mundo. Bom, não é tratar bem todo mundo, isso é polidez. E muitas vezes polidez por interesse, ou por medo, ou por alguma coisa, ou simplesmente porque foi educado a tratar bem todo mundo. Hitler tratava muito bem as pessoas de sua convivência. Era muito educado, era muito polido. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Olha esta frase. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Por quê? Porque não vivem num planeta com um corpo como esse, que tem as necessidades e sofrimentos próprios, que adoece, que estraga, que apodrece e que desaparece. Com todos nós, sem exceção, não adianta plástica, não adianta ginástica, não adianta nada. Cedo ou tarde esse corpinho vai apodrecer, vai estragar, vai adoecer e tchau. Todas as vezes que você valoriza muito o corpo, visita os lugares de pessoas que estão com doenças em estados terminais. É um bom negócio. Vá visitar hospitais com pessoas no estado terminal, para você ver o que é o corpo físico. E você olhar e dizer, eu não sou isso, o corpo físico não é a alma, não é o espírito. Então eles não passam pelos sofrimentos nem a angústia da vida material, porque não estão encarnados em mundos como o nosso, como vai lá explicar Santo Agostinho lá, quando fala dos mundos felizes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Eu não continuei porque a resposta ainda era muito longa. E ele ainda vai dizer, obviamente, no final, que embora tudo isso, eles ainda não têm a felicidade plena e completa, porque ainda não são espíritos puros ou perfeitos. Mas nós temos que nos preocupar em chegar aqui. Essa é a nossa meta. Ninguém vai virar espírito puro sem antes virar espírito bom. É uma escala que você passa de uma ordem para outra. Não dá para pular. Não dá para fazer uma provinha, um teste. Opa, já pulei. Não dá. É um processo em que você primeiro tem que virar espírito bom, para depois virar espírito puro. Mas veja que já é um passo gigantesco em termos de felicidade. Imagina não ter tudo isso aqui, não ter inveja, ciúme, raiva, não sofrer nenhuma angústia, nem sofrimento. Meu Deus, que felicidade é essa? A gente fica até com dificuldade de imaginar o que é alguém que não sente ciúme, que não sente raiva, que não fica triste, que não sente ódio. Um espírito bom nunca está triste.
Por nada. A tristeza é uma emoção ruim. Bom, os espíritos bons são os nossos protetores, os nossos anjos guardiães. Imagina se eles se aborrecessem, né? Se eles ficassem irritados, né? Tendo a gente como espírito protegido. Tem hora que a gente apronta tanto. Eles não têm emoções ruins, não cultivam nenhuma das nossas emoções ruins. Lamentam quando a gente fracassa, quando a gente erra, mas não ficam tristes, porque a tristeza é um sentimento ruim que eles não cultivam. Então eles nos ajudam a crescer, a melhorar, a avançar. Quando o seu protegido cai, quando o seu protegido fraqueja, quando o seu protegido não obedece às suas recomendações, ele não fica triste, porque ele é sempre alegre. Ele lamenta, ele continua ajudando, ele continua trabalhando para a nossa felicidade, com alegria, porque a alegria nele já é uma alegria permanente. Não é como a gente, quando alguém querido fica mal, a gente fica triste. Não há por que ficar triste se alguém está mal. Há por que ajudar essa pessoa a ficar bem. São coisas diferentes. Ajudar a pessoa a ficar bem não deve significar a sua tristeza. Porque a pessoa triste não tem muita condição de ajudar, tem dificuldade de pensar, atrai companhias horríveis de espíritos perturbadores. Então você mantém a sua serenidade, a sua alegria e ajuda aquele que precisa, procurando fazer com que ele sinta-se bem e também conquiste a sua própria alegria. Isso fazem os nossos espíritos protetores, que não ficam tristes, chateados, amargurados, como a gente vai encontrar em algumas obras que fala de Jesus amargurado. Meu Deus do céu, como é que Jesus, no espírito puro, poderia ter amargura? Amargura é um sentimento ruim, que envolve tristeza. Nenhum espírito bom tem amargura, que dirá um espírito puro. Então quem diz que Jesus ficou amargurado, não entendeu a escala espírita, não estudou a escala espírita, precisa mergulhar no pensamento kardeciano para ver a lucidez do pensamento kardeciano. O espírito bom não cultiva nenhuma das nossas paixões, nenhum dos nossos sentimentos ruins. Por isso são muito felizes. Porque só em não ter esses sentimentos já é um passo gigantesco de felicidade. E é isso que esse é que deveria ser o nosso trabalho. E é para isso que a gente convida a todos. Vamos nos esforçar dia após dia para trilhar o caminho da virtude, que é o caminho do esforço diário, para ser melhor, para agir melhor, para vencer as suas paixões, dominar os seus sentimentos. Se nós fazemos isso, nós chegaremos um dia a esta felicidade dos espíritos bons, indo além da felicidade mínima, caminhando para um objetivo maior de uma vida mais feliz. E não há vida feliz sem ser pelo caminho da virtude. A virtude é o único caminho, não há outro caminho, como muito mostra Allan Kardec em suas obras. Então convidamos a todos, estudemos Allan Kardec para viver Allan Kardec com tranquilidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e continuemos a estudar o tema felicidade com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Muito obrigado. Cosme, os nossos agradecimentos. Eu queria aproveitar, Cosme, que você, além das palestras, faz uns outros trabalhos divulgando a doutrina espírita. O Cosme é um grande estudioso, como nós observamos a semana passada e hoje, dos ensinamentos de Allan Kardec. Eu queria que você falasse primeiro dessa coleção de DVD que você está produzindo, Compreender Kardec. Essa coleção é uma coleção que pensamos em como poderíamos ajudar aqueles que estudam Allan Kardec a estudar com mais profundidade o texto kardeciano. Então, estamos usando recursos da filosofia, da nossa experiência na leitura e na interpretação de textos, para lermos juntos a obra de Kardec. Então, nessa coleção, a gente lê junto, ler a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, porque lá Kardec coloca Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, porque na questão número 2 ele define o infinito daquele jeito, ou seja, como ajudar o leitor de Kardec a ler Kardec com mais alegria, com mais profundidade. Esse é o nosso objetivo com a coleção Compreender Kardec, ensinar as obras de Kardec.
Você está começando, no momento são 6 volumes, brevemente teremos mais. Você já falou que só do Livro dos Espíritos vai dar uns 100, é Deve isso? dar uns 100 volumes explicando a obra, o Livro dos Espíritos. E depois você vai dar sequência. E depois a gente quer dar sequência às outras obras de Kardec. Nessa encarnação. Se Deus quiser. Tá bom. E aí tem a outra coleção que você está fazendo, Filosofia Espírita. Fala um pouquinho para nós. Essa coleção é uma coleção em que a gente procura abordar temas como este que nós fizemos aqui. Temas como a felicidade, a liberdade, o livre-arbítrio e vários outros temas que envolvem conhecimentos da filosofia com conhecimentos da filosofia espírita. De que maneira os filósofos nos ajudam a estudar a filosofia espírita. Esse é o objetivo desta coleção. E também hoje, né, você está lançando o seu primeiro livro, né? Exatamente. Compreender Kardec, que tem a ver com aquela coleção, evidentemente, mas eu queria que você falasse um pouquinho. É o primeiro livro do Cosme, Compreender Kardec, lançamento hoje, especialmente aqui na Fraternidade. Fala um pouquinho desse livro, Cosme. Nós, quando pensamos na coleção Compreender Kardec, a gente pensou, de forma mais rápida e mais resumida, a gente apresenta nos DVDs. Mas a gente quer aprofundar melhor o pensamento kardeciano, fazendo uma leitura mais detalhada, com mais informações, com mais profundidade, a forma escrita ainda é a melhor. Então, no livro nós vamos aprofundar muito mais do que nos DVDs. A gente vai poder mergulhar mais no pensamento kardeciano. Então, este primeiro volume a gente trabalhou com algumas coisas. Por exemplo, trabalhamos inicialmente com a estrutura didática da obra, mostrando por que o Livro dos Espíritos tem 4 partes, por que cada parte tem os títulos que ela tem, por que cada capítulo segue o outro capítulo dentro de uma parte naquela ordem. Ou seja, começamos com essa estrutura didática, caminhamos para a compreensão de uma peça importante do Livro dos Espíritos, que é a introdução, que é um texto que Allan Kardec escreveu como introdução ao Livro dos Espíritos, que ele chamou Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Então esse livro começa nessas 2 peças, dando uma visão geral da obra e estudando a introdução de O Livro dos Espíritos. Depois nós vamos estudar as diversas partes de O Livro dos Espíritos, também num formato escrito na forma de livros. Então vamos trabalhar DVD e livro, trabalhando juntos no estudo das obras de Kardec, relacionando as obras entre si. Esse é o objetivo, essa é a nossa proposta de trabalho. Tá. Então aqui, para os nossos companheiros que estão aqui, nós temos alguns à venda. E para os nossos amigos que nos assistem, como é que eles podem adquirir essas obras, Cosme? Bom, aqueles que desejarem adquirir o livro ou os DVDs poderão entrar em 2 sites, ou no site cosmimassi.com.br, difícil de lembrar, cosmimassi.com, ou da empresa Nobiltar, nobilta.com.br, onde esses materiais estão à disposição para venda para todo o Brasil, para todo o mundo. E para encerrar, na verdade são 2 coisas que são importantes. Essa semana, você, além do lançamento do livro, você fez aí algo que deixou bastante feliz, né? E nós publicamos juntos, que é o lançamento do primeira revista espírita em idioma inglês. Realmente, Coelho, esse foi um momento de muita emoção para nós, porque nós criamos há mais de 6 anos um site chamado ipeak.com.br, que tem por objetivo a divulgação das obras de Kardec. Quem quiser entrar no site vai encontrar tudo de Kardec em francês e em português. Em francês porque ele escreveu em francês, em português porque o Brasil traduziu tudo de Kardec. Mas para a língua inglesa não existe nenhuma tradução da Revista Espírita. A Revista Espírita, que é a maior produção de Kardec, são 12 livros. A maioria de nós conhecemos as 6 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e o que é o Espiritismo. Alguns conhecem também a Viagem Espírita, ou mais algum opúsculo, Instruções Práticas, mas os 12 volumes da Revista Espírita é a maior produção de Allan Kardec. Então a gente sempre sentiu esse incômodo, puxa vida, a língua inglesa é uma das línguas mais lidas no mundo, do ponto de vista acadêmico, para a ciência e para a filosofia, é a língua mais lida do mundo. Todas as universidades do mundo publicam em inglês. Então, todas as pessoas que estudam no mundo inteiro, leem inglês. Então, colocar a Revista Espírita em inglês era um sonho antigo, que foi realizado por um amigo nos Estados Unidos,
muito competente, doutor em engenharia por uma universidade inglesa, mora há muito tempo nos Estados Unidos, e ele colocou então para nós a Revista Espírita em inglês. Inicialmente já estará à disposição agora nesse mês de março, tanto o ano de 58 da revista, quanto o ano de 59. Portanto, já tem 2 volumes dos 10 em inglês. Divulguem para amigos, conhecidos de outros países que leem inglês, divulguem, por favor, que essa revista está de graça, gratuitamente. Você pode baixar tanto do site Kardec TV, entre lá no kardec.tv, baixe a Revista Espírita, entre no site cosmimace.com.br ou nobiltar.com.br ou no ipak.com.br. Você vai poder baixar de graça a Revista Espírita do ano de 58, do ano de 59, em inglês. Quem quiser estudar Kardec em inglês, principalmente os internautas de outros países que querem divulgar isso para colegas de língua inglesa, que agora terão à disposição esta que para mim é uma das mais importantes obras de Kardec. Não dá, gente, para aprofundar Kardec sem ler a Revista Espírita, por isso a importância de tê-la em inglês. É isso, meu amigo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por trazer os seus conhecimentos para nos ilustrar aqui, para a gente aprender um pouquinho, né? E a gente espera que você retorne aqui a casa outras vezes. Muito obrigado, Coelho, muito obrigado a todos pela oportunidade, muito obrigado aos internautas pela atenção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.